Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre futebol. E o que eu acho interessante na filosofia é justamente a capacidade de analisar, questionar e apresentar conceitos sobre os mais diversos campos teóricos ou atividades do ser humano. Por isso que eu já falei aqui no canal sobre fofoca, sobre beleza ou a falta dela, e hoje eu quero falar sobre um esporte. E por mais que você não goste do futebol enquanto esporte, enquanto atividade em si, é impossível negar que o futebol tem o poder de influenciar e orientar a grande massa que está compondo o nosso país. Ele tem a capacidade de nos deixar felizes ou tristes. Ele pode nos deixar violento ou feliz, dependendo do resultado do nosso time dentro de campo. E como o calendário, ou esse momento que vivemos agora, ele é muito propício para nos deixar, enquanto torcedores, mais ansiosos, mais felizes ou mais para baixo, porque na semana passada tivemos a final da Copa do Brasil, no final do mês teremos a final da Copa Libertadores e estamos na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um momento muito legal para que a gente possa pensar qual é o papel do futebol enquanto instrumento social. Porque o futebol, ele mexe tanto com a nossa paixão e com a nossa razão. Porque às vezes nós fazemos loucuras em nome do time que nós torcemos. Porque nós vivemos em um país onde você pode trocar de esposa, você pode trocar de trabalho, você pode trocar de estado, você pode trocar até de país, mas você não pode trocar de time, senão você vai ser visto como um vira-casaca, você vai ser alvo de chacota dos seus amigos. Vocês já pararam para pensar como esse esporte tem a capacidade de moldar o caráter daqueles que são apaixonados por ele? Hoje falaremos um pouco sobre futebol a partir do olhar de um sociólogo alemão chamado Norbert Elias, um estudioso que analisou o futebol enquanto um instrumento de orientação social, enquanto um instrumento de libertação das emoções no ser humano. Vem comigo e logo após a vinheta a gente continua. Norbert Elias, um sociólogo alemão, ele foi alguém que estudou o comportamento humano dentro das sociedades e ele também buscou entender como o esporte, em especial o futebol, tinha a capacidade de moldar e construir as identidades coletivas. E no início da sua pesquisa, o que ele percebeu é que nas cortes reais da Europa de alguns séculos atrás, percebeu-se o desenvolvimento da etiqueta, que era a repressão do comportamento violento e da animalidade humana em função de melhorar o comportamento entre os nobres da Europa, uma vez que era necessário diferenciar o comportamento daqueles que estavam nas classes mais altas para os populares e pobres, o povão, né? Aí que entrou o futebol, porque essa repressão dos sentimentos instintivos, eles tinham que sair por algum lugar. E eram nos estádios de futebol que se permitia então extravasar as emoções, que se permitia xingar, colocar para fora toda aquela animalidade reprimida pelas cortes reais. Então, o que Norbert Elias percebeu é que o futebol, ele nos ajuda em primeiro lugar, a extravasar aquela emoção que é contida pelo comportamento ou pelas imposições sociais. E uma outra questão que foi apresentada por Elias foi também que no futebol nós construímos uma relação de pertencimento de grupo, onde nós nos identificamos com a torcida do time para qual torcemos, né? E também encontramos aqueles que são os rivais, porque é muito mais fácil unir um grupo quando é estabelecido um grupo rival. Então, nós temos o senso de pertencimento, nós temos uma possibilidade de externar a nossa raiva, a nossa ira, e temos também o alvo para a nossa ira e para a nossa raiva. Eu lembro que uma vez eu fui para um estádio de futebol com um amigo que era alguém muito controlado, muito pacato. Mas quando o nosso time sofreu um gol e os torcedores do time rival começaram a comemorar, esse meu amigo se transformou, ele fazia gestos obscenos para a torcida adversária, ele mandava os torcedores do outro time ir para aquele lugar, tomar naquele lugar, e quando ele não está no estádio, quando ele não está assistindo futebol, é um cara 12 por 8, um cara muito tranquilo, de fala baixa, que tem muita calma, muita resiliência, mas quando ele estava assistindo futebol, ele se transformava. Eu acredito que você também conheça alguém assim. E essa é a grande sacada do futebol, é a capacidade de moldar, de orientar ou de permitir que nós extravasemos os sentimentos que fora do estádio de futebol ou fora do contexto desse esporte, ele é inadmissível ou pelo menos ele é visto como algo inadequado. Perdeu a mulher pro Ricardão? Começou outra guerra mundial? Não, nós somos torcedores. Nossa prioridade é torcer. Quer um Skol? Nossa segunda prioridade é sacanear os outros. Roubado!
Se o time ganha, ficamos milionários. Isso hoje é por minha conta, hein? Se perde, ficamos devendo. Adoramos homens peludos, brigamos com nossos melhores amigos, falamos barbaridades, Amor, perdemos a noção. pega o Tiscol. Quase sempre quem escolhe o nosso time é o nosso pai. Filho, eu não sou seu pai. Então não sou pavonense? Beijamos homens suados, perdemos namoradas, brigamos com a TV. Falar, cala a boca, ô, só fala asneira. Ah, sim, e odiamos juízes e bandeirinhas. Resumindo, ser torcedor é o máximo. Tem redondo. Outra questão interessante do futebol é que ele produz em nós um senso de coletividade tão grande que faz com que nós entendamos que quando o time para o qual torcemos ganha, nós também nos sentimos vencedores. E quando o time para o qual nós torcemos perde, nós também nos sentimos derrotados. E o bacana é que o esporte, em especial o futebol, ele nos ensina então a ganhar, mas também ele nos ensina a perder. E nesse ímpeto, ou nessa vontade de ganhar, nós vemos as torcidas e os torcedores fanáticos fazendo loucuras para apoiar o seu time, viajando quilômetros e quilômetros sem o dinheiro, né? Ou faz empréstimo, usa cartão de crédito, tudo para quê? Para apoiar o time, para apoiar aquele grupo de pessoas com os quais eles se identificam na direção do sucesso. E em caso de derrota, em caso de fracasso, também é uma questão muito interessante porque ensina a entender que o insucesso não é o fim, né? Ensina a mostrar que mesmo com a derrota é preciso erguer a cabeça e seguir em frente. Afinal de contas, todos nós passamos por fracasso, todos nós enfrentamos dificuldades. Se até a Deolane Bezerra teve que enfrentar dificuldades na vida, quanto mais nós que somos réis mortais desse mundo capitalista opressor que nos coloca para trabalhar dentro do regime da CLT, que bate e bate doído. Futebol. Muito mais que um jogo. É um espelho da vida. No campo, aprendemos a importância da estratégia e da coragem. Cada passe ensina que ninguém joga sozinho. Cada chute, que só arriscando se pode vencer. E quando o gol não vem, aprendemos a cair e a levantar. Porque a derrota, como na vida, não define quem somos. O que importa é como nos levantamos. No futebol, rivalidade não é inimizade. É respeito, é competir, mas com dignidade. Um adversário forte torna a vitória ainda mais grandiosa. Mesmo nos momentos difíceis, o amor pelo time nunca desaparece. É ali que descobrimos a força de sermos leais, mesmo quando tudo parece perdido. O futebol nos ensina a vencer e a perder, mas, acima de tudo, nos ensina a viver. Porque no final, o que fica não é o placar, mas as lições que carregamos para sempre. Então, como conclusão, que eu quero apresentar que o futebol é mais do que um esporte onde 22 homens correm atrás da bola. O esporte é um instrumento que serve para nos mostrar quem somos, para nos mostrar que temos sentimentos que são reprimidos pela sociedade e que às vezes em um determinado lugar é preciso extravasar. Mas o futebol também nos ensina a vencer e nos ensina a perder. O futebol também nos ensina a fazer parte de um grupo e apoiar esse grupo. O futebol também nos ensina que a rivalidade não deve e não pode ser encarada de forma violenta, por mais que isso às vezes aconteça. Então pega essa reflexão, pensa um pouquinho sobre isso, entenda que a vida é mais do que o futebol. O futebol deixa assim a vida mais alegre, mais feliz, né, dependendo de para qual time você torce, mas o futebol deve ser encarado como uma parte da vida e não como elemento central. Beleza? Essa foi a reflexão dessa semana. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, vem comigo que na sexta-feira que vem tem mais reflexão, tem mais assuntos que abordaremos para que a nossa vida faça mais sentido ou para que a nossa vida melhore dentro daquilo que a filosofia pode nos proporcionar. Muito obrigado, tamo junto e vambora.